ouvir a voz do Salvador. Vamos abrir a nossa Bíblia em primeira epístola de Paulo a Timóteo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler um versículo. Vamos ler dois, mas eu vou enfatizar um. Versículo de número 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Vamos ler juntos o versículo 5? Porquanto nós estamos completando 500 anos da Reforma Protestante. No dia 31 de outubro de 1517, que nós temos um fato, que nós temos um símbolo, que a gente coloca como uma referência, e hoje de manhã nós paramos para conversar aqui, e a gente estava lembrando que é muito ruim se nós pensarmos que a reforma... Tem dois erros que às vezes a gente comete. A gente pensa que a reforma começou com Martinho Lutero. Não. Segundo, a gente tem às vezes a sensação de que a reforma já terminou. Não. A reforma é um processo que continua sempre, né? E a gente precisa se tomar posse disso sempre. E eu queria chamar a atenção para um detalhe, irmãos. Às vezes, alguma pessoa tem um conceito X e tem uma prática incoerente com o conceito. Quando ele tem uma prática incoerente com o conceito, ele entra numa furada, às vezes por hipocrisia, às vezes por falha mesmo pessoal, mas ele entra numa falha de incoerência. Ele sabe que o caminho que deve trilhar é para lá, mas ele sabe, obrigado irmão, eu sei que o caminho é aquele, então eu vou nesse caminho, mas às vezes eu tomo a decisão de fazer o caminho errado. Só que eu tenho o conceito do que é o certo, e eu estou fazendo o errado, mas eu estou sabendo que devia estar indo para lá. O problema é quando a gente tem o conceito errado, e a gente está indo para lá, certo de que está fazendo o certo. Aí é pior, porque o conceito ficou errado. A igreja cristã, ela foi se desenvolvendo na história da humanidade, as coisas foram acontecendo, ela era perseguida pelo império, o cristianismo foi crescendo, tinha um padrão moral muito bom, tinha um padrão ético muito bom, tinha doutrinas sendo definidas de acordo com o tempo histórico natural, ela passou a ser observada pelo império, pelo mundo, como sendo uma possibilidade interessante, mas ela foi se perdendo. Ela deixou de ser um meio e passou a ser um fim. Ela deixou de proclamar a Cristo e passou a proclamar a si mesma. Ao invés dela dizer, como João que dizia, convém que Cristo cresça e que eu diminua, a igreja começou a dizer assim, então convém que o Cristo diminua e que eu cresça. E ela foi dando a si uma importância que deveria ser dada a Cristo. E ela foi fazendo isso durante dias, meses, anos, décadas, séculos. Quando a gente sabe que o caminho é para cá, o nosso conceito está claro, e a gente começa devagarzinho, saindo da rota, a gente vai devagarzinho saindo da rota, e não vai percebendo que está mudando de rota.
Eu estou olhando para frente, eu ando para onde aponta o meu nariz, mas todo dia eu viro o meu nariz à esquerda um pouquinho, daqui a pouco eu estou ao contrário e não percebi. A igreja não percebeu que ela tinha se tornado alguma coisa contrária a Jesus. A igreja se tornou a maior detentora e possuidora de terras da Europa. A igreja fazia nomeações dos seus cargos eclesiásticos agora não mais por dom, mas por acerto político e até por acerto financeiro. Algumas pessoas compravam cargos na igreja. Por exemplo, eu quero ser bispo, eu sou uma pessoa importante da cidade, tenho dinheiro e quero ser bispo, porque eu quero ser mais importante. Eu quero ser o líder de todas as igrejas de uma região, porque todas essas igrejas geram dinheiro, todas essas igrejas geram poder, todas essas igrejas geram riqueza. Então eu quero liderar isso, eu vou lá e compro o cargo de bispo. E aí se tornava bispo de uma região. A igreja passou a ficar tão interessada em ter o templo muito grande, que ela passou a vender muitas coisas para arrecadar dinheiro, para ter poder. Porque a igreja do padre fulano de tal, e especialmente a igreja do bispo fulano de tal, ela é uma igreja muito bonita. Para ser uma igreja, que aí a gente confundiu com o templo, né? Para ser uma igreja muito bonita, vamos vender cargos. Vamos vender cargos. Ah, você quer ser padre lá não sei da onde, então eu vou vender. Ah, a igreja começou a vender relíquias. Se você comprar, estou falando lá da Idade Média, tá, irmãos? Presta atenção, porque eu estou falando da Idade Média. Se você quiser alguma coisa para a bênção de Deus, nós vamos vender para você um negocinho X, que é abençoado pelo Papa, que é abençoado pelo Bispo, e aí você pode levar para a sua casa, e a sua casa vai ser abençoada. A igreja começou a vender o perdão de pecados. Você sabe que existe um Deus, você sabe que existe o inferno é terrível, você vai queimar no fogo do inferno por toda a eternidade, você vai sofrer terrivelmente por toda a eternidade, porque esse Deus justo, Ele vai cobrar de você, e Ele vai cobrar mais, Ele vai cobrar dos parentes teus que já morreram, e que foram colocados lá no purgatório, e agora as almas deles podem ser libertadas do purgatório, se você comprar o perdão. Então você comprar perdão de quem já morreu é um negócio duro, porque é eterno. Eu vou vender para você perdão. A igreja foi se tornando alguma coisa totalmente desvirtuada do Evangelho. Deus levantou algumas pessoas sempre. Elas olhavam aquilo e elas falavam, cara, isso não está certo. Lá já no século IV, a gente tem a história de Antão, que era um homem que ele olhou aquilo e falou, cara, eu não quero isso para a minha vida de jeito nenhum. Eu não consigo viver isso, então eu vou viver lá no deserto. E aí começou o movimento monástico, e sempre teve aquelas pessoas que não concordaram e se afastaram, mas elas nunca deixaram de viver igreja, porque não tinha outra concepção. Depois nós tivemos lá os místicos da Idade Média, que olhavam e eles queriam viver uma vida mais dedicada a Deus e mais dedicada a Cristo. Depois a gente tem, por exemplo, Francisco de Assis, que era aquele homem que percebeu que a igreja estava tão distante de Jesus, que ele largou tudo e foi viver de modo parecido com Jesus. Logo no mesmo período, mais ou menos no século XIV, a gente tem o Pedro Valdo, que era um homem que começou a fazer uma pregação diferente, e as pessoas começaram a seguir o Pedro Valdo, e foi formado um grupo chamado de valdenses, que foi perseguido, pregava coisas totalmente diferentes. Quando chegou na Reforma Protestante, lá no século XVI, eles foram absorvidos como parte da Reforma, porque eles entenderam que mesmo aqueles que estavam antes, dentro da igreja, mas vivendo uma diferença, eram pessoas que deviam ser respeitadas. Nós temos Wycliffe, que era aquele homem
que entendeu que a Bíblia precisava ser traduzida para a língua do povo, e ele foi lá e trabalhou para a tradução da língua para o inglês, para que as pessoas da Inglaterra pudessem ter acesso à Bíblia, porque a Bíblia só tinha em latim. Depois nós temos João Hus, enfim, várias pessoas ao longo dos séculos foram olhando para aquela igreja e foram percebendo, cara, eu preciso estar dentro da igreja, mas eu preciso perceber que a igreja comete erros, e que se a igreja comete erros, pelo menos na minha vida eu tenho que pensar diferente. Então, eu estou dizendo que a reforma foi um testemunho do evangelho no mundo em decomposição. A reforma protestante foi um testemunho do evangelho num mundo que estava se decompondo. Olha, nós estamos vivendo, irmão, um período na história muito ruim, muito perigoso, mas também um período de grande oportunidade à igreja. A gente está vivendo num tempo, aqui no Brasil, vou falar de Brasil, aqui no Brasil todo mundo era tido como cristão, porque todo mundo conhecia Jesus, todo mundo falava que cria em Jesus, era um mundo conhecido como cristão. Aqui no Brasil, na época da Constituição, colocava-se uma Bíblia lá no lugar, escrevia no dinheiro, colocava crucifixo em tudo quanto era instituição. As escolas, mesmo as escolas públicas, na minha infância, as pessoas tinham que rezar Ave Maria na hora de começar a aula. Então nós tivemos, era muito cristão aqui, um cristianismo meio esquisito, mas era tudo muito cristão. Agora a gente está vivendo um tempo que o cristianismo é algo para ser negado. A estrutura de verdades eclesiásticas estão sendo confrontadas e negadas. Então a gente fica assustadozinho aí, por causa de uma exposição lá em Curitiba, feito pelo Santander, com fotos de pedofilia, de zoofilia. Irmãos, se acostumem, vamos confrontar, vamos dizer não, vamos encarar de várias formas, se acostumem, porque daqui para frente vai ser da sim a pior, porque o mundo, ele está num movimento de anticristianismo, especialmente no Brasil. A Europa já passou dessa fase, já vive o mundo pós-cristão. Os Estados Unidos está passando, porque está no período já de pós-denominacionalismo. Nós estamos começando a entrar. Agora é época de nós firmarmos o nosso passo. Agora é época de nós firmarmos a nossa fé. Agora é época de nós firmarmos os nossos conceitos. Agora é época da gente pegar e chamar os nossos filhos e gastar profundo tempo com os nossos filhos, especialmente as nossas crianças. Porque a escola vai ensinar coisa errada para o meu filho, mas quando a escola for ensinar coisa errada para o meu filho já tem que saber o certo, e quem tem de ensinar o certo sou eu e você, que somos pais, avós, tios, igreja. Nós precisamos firmar os nossos conceitos. Se eu sei que o certo é isso, eu preciso firmar o que eu sei. Se em algum momento eu perder o rumo da história e eu for para cá, eu sei o que é o certo. E o apóstolo Paulo apresenta 3 coisinhas rápidas aqui. Primeiro, há um só Deus. Há um só Deus. Aliás, é literalmente essa expressão que ele fala: porquanto há um só Deus. A humanidade foi criada por Deus e está impresso na alma humana o conceito de Deus. Só que algumas coisas foram acontecendo com esse conceito. Primeiro, foi o próprio Adão quem começou. Eu sei que Deus existe, eu sei que Deus é verdade, foi Deus quem me criou, eu sou projeção de Deus, eu sou imagem e semelhança de Deus, o meu espírito é um espírito que traz a presença de Deus em mim, mas eu não quero. Ele tomou uma decisão. A humanidade sempre teve carregada dentro de si a ideia de um Deus.
Nunca foi encontrado uma cultura humana que não tivesse o interesse em Deus. Isso é do ser humano. O comunismo tentou acabar com a noção de Deus, nunca conseguiu, não vai conseguir. O iluminismo tentou acabar com a noção de Deus, nunca conseguiu, não vai conseguir. O racionalismo, a modernidade criou o conceito de que é possível viver sem um Deus, não vai conseguir. A pós-modernidade já está vindo com a possibilidade, sim, de que existe alguma coisa metafísica, porque a física não foi capaz de resolver o problema da humanidade. Só que os homens decidiram negar Deus. Outros resolveram criar deuses. Então, em vários lugares do mundo, na história da humanidade, se criou deuses. Ia lá e construía um Deus. E adorava aquele Deus porque alguém ia ganhar algum tipo de poder com aquele Deus, e ganhava dinheiro, e ganhava status, e alguém de alguma forma se utilizava daquele Deus, e a humanidade construiu deuses. Outra parte resolveu divinizar o imperador. Então, o imperador egípcio, o faraó era Deus, o imperador romano era Deus, o imperador aqui de Machu Picchu era Deus, agora por último o imperador do Japão era Deus, porque as pessoas passaram a olhar o imperador como Deus. Também já passou essa fase. Agora nós estamos numa terceira fase. Não deu certo a foto não, né, Kelene? Tá bom. Nós estamos numa terceira fase, irmãos. É a quarta fase, né? É a fase em que nós resolvemos divinizar o mercado. O mercado virou Deus. Nós quase que adoramos o mercado. É comum algumas pessoas levantarem de manhã, pegarem o seu celular e ter um aplicativo para poder saber como é que está o mercado. Quanto é que está o dólar? Como é que está a bolsa de valores? Porque se o mercado estiver de bom humor hoje, as minhas ações vão crescer grandemente e eu vou enriquecer um pouco mais hoje. Mas ontem o presidente da República fez tal coisa lá nos Estados Unidos, ou lá na Inglaterra, ou lá em Brasília, e isso vai incomodar o mercado. E se o mercado se incomodar, eu vou sofrer terrivelmente, porque as minhas ações vão cair, e se as minhas ações caírem, eu vou ter prejuízo, porque também o meu Deus se manifesta a partir daquilo que eu tenho. A gente vive uma humanidade que conta aquilo que ela tem. Uma pessoa bem-sucedida não é uma pessoa que vive bem com o seu Deus, com a sua família, que vive em paz, que está tranquila. Uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa que consegue comprar. Essa semana eu estive lá em São Paulo e encontrei um irmão muito querido meu, muito importante para mim. Nós conversamos, e um filho dele está se preparando para ser pastor. Era um menino que frequentava a igreja lá, agora está no seminário, é um bom presbítero de igreja. E aí o outro menino dele, eu perguntei como é que estava, e ele falou assim: está rico, o cara está muito bem. Ele formou em dinheiro, ele formou em direito, e aí ele foi trabalhar não sei o quê, e aí começa a falar do tanto de coisa que aquele rapaz tem. Mas ele falou, e ele falou com um orgulho de que assim, ele está rico. E aí eu perguntei para ele: e crente? Ele disse: rapaz, não é não. Mas a definição é: ele está bem, porque ele tem dinheiro, porque ele pode comprar. O tempo agora, irmãos, transformou o mercado. A gente diz se alguém está bem, é quando alguém pode comprar. Se alguém tiver um carro bom, a gente fala: está bem, esse cara está feliz. Se tiver uma bicicleta, a gente fala: está com dificuldade. Ele está bem com a família dele, ele cuida bem dos filhos dele, ele glorifica a Deus, ele serve a Deus, ele é uma pessoa de bem. A gente não está muito preocupado com isso. A gente está preocupado se o nosso filho vai estudar na universidade para poder ganhar dinheiro, para poder a gente dizer que ele está bem. E o apóstolo Paulo está dizendo: irmãos, há um só Deus. Nós temos um teólogo no Brasil chamado Jung Musung. Ele é coreano, mas trabalha na Universidade Metodista de São Paulo, lá em São Bernardo.
Jung Musung. Ele tem uma reflexão muito interessante sobre isso, e ele fala assim: antigamente, quando uma pessoa estava triste ou estava se sentindo impura, ela procurava um templo para poder orar e para poder se sentir perdoada e se sentir pura. Agora, quando uma pessoa está triste, está com problema, está com dificuldade, ela vai ao shopping e compra. E quando ela compra, ela se sente bem, ela se sente realizada. Eu encontrei uma paciente minha, uma ex-paciente minha, que tinha problema de depressão, e passou um tempo, encontrei com ela no shopping. E aí eu falei assim: oi fulana, como é que você está? Ela disse: estou no shopping. Eu já sabia o que ela estava falando, estou numa crise medonha, e aí eu vim ao shopping, porque quando eu venho ao shopping eu melhoro. E aí o Sung faz uma comparação, que é essa comparação. O que é isso aí? Uma catedral. Essa é uma figura da catedral. O que é isso aí? Um shopping. Você consegue perceber que os traços arquitetônicos têm semelhança? Os traços arquitetônicos dos shoppings, ultimamente, eles têm características de catedrais. Porque a ideia é a mesma. As pessoas antigamente se encantavam com a beleza das catedrais, e hoje elas se encantam com a beleza dos shoppings. O apóstolo Paulo vai dizer, obrigado, Keline. O apóstolo Paulo vai chamar a atenção nossa para poder dizer assim: lá para o judaísmo antigo, Deus chama Moisés e diz: Moisés, deixa eu te falar uma coisa, chama a atenção do povo e ensina para o povo uma coisa: existe um só Deus, não adore outro. Lá na época que o apóstolo Paulo estava falando no mundo romano, que adorava deuses e mais deuses, inclusive o imperador, um pouco antes aqui, ele diz assim: ora pelos governantes, mas lembra, há um só Deus. Lá na época da reforma, a igreja tinha se transformado num fim em si mesmo, e os reformadores vieram relembrar a igreja que a igreja não era o fim, que Deus era Deus e não a igreja. Hoje nós precisamos dizer ao mundo que existe um Deus, e esse Deus não é o mercado. Mas antes de dizer ao mundo, nós precisamos dizer para nós: há um só Deus. Eu sirvo a Deus, eu sou chamado por Deus, eu vivo para Deus, e a minha vida precisa se adequar à vontade de Deus, porque eu sirvo a um Deus que eu tenho consciência de quem é. E o mundo pode mudar de feudalismo para capitalismo, para industrialismo, para pós-modernismo, para qualquer comunismo, para qualquer nismo que tiver, mas a minha cabeça tem que estar clara quem é o meu Deus. Eu não posso ficar caminhando para cá, porque senão eu vou precisar de reforma. Segunda coisa, o apóstolo Paulo diz assim: há um só intermediário entre Deus e os homens, há um só mediador entre Deus e os homens. O apóstolo Paulo está lembrando à igreja que é necessário que haja mediador entre os homens e Deus. O homem, ele tinha livre acesso à presença de Deus, ele era chamado por Deus, ele tinha contato com Deus, mas ele resolveu virar as costas para Deus, e ele está perdido, separado do Criador, porque a Bíblia diz que ele pecou. Esse discurso, irmãos, é um discurso muito antigo, desde a época de Adão. O Adão foi expulso do paraíso na ideia de que ele agora não tinha mais acesso a Deus. O homem é pecador. Ele pode mudar, pode afirmar o que quiser, pode passar pela história de várias maneiras, mas ele é pecador. Ele está de costas para Deus, ele está perdido, ele não tem como ter acesso a Deus. Na época do judaísmo, foi criado o sacrifício de um animal para simbolizar aquele que haveria de vir, mas o homem precisava aprender a noção de que ele não tem acesso a Deus, porque ele é pecador. Se o homem perder a noção de pecador, ele perde a noção de existência. Na época da reforma, os reformadores, aliás, na época da igreja, a igreja conseguiu imprimir isso ao mundo.
os seus acertos e os seus erros, isso ficou impresso ao mundo. Só que o homem passou a temer um Deus, não por amor a Deus, ele passou a temer um Deus porque o Deus que a igreja pregava era um Deus mau, era um Deus duro, era um Deus cruel. E aí as pessoas não aprenderam a chegar a Deus, elas aprenderam a ter medo de Deus, porque o mecanismo que a igreja criou foi o ritualismo, foi o sacerdotalismo, foi o institucionalismo. Eles não entenderam, mas eles conseguiram entender essa parte. Só que do iluminismo para cá, a gente está perdendo isso, e a humanidade perdeu isso, e às vezes eu temo que até nós, igreja, percamos isso, mas o conceito pelo menos tem que estar claro na nossa cabeça. Nós somos pecadores, não temos acesso a Deus. Pode rezar, pode orar, pode frequentar a igreja, pode fazer qualquer coisa, mas o homem precisa tomar a consciência de que ele é um pecador. Eu fico imaginando dizer isso na universidade, né? A universidade vai mangada, gente. Todo homem é pecador? Uma mangada, gente. Isso não tem nenhuma importância. É preciso que a igreja volte a crer. Em primeiro lugar, é preciso que a igreja volte a afirmar o seu conceito. Eu creio que eu sou pecador. É preciso que a igreja volte a crer. E é preciso que a igreja volte a pregar que o homem é pecador, está separado de Deus, perdido de Deus, e ele não tem como chegar diante de Deus, porque precisa que alguém o faça por ele, porque ele não tem direito de chegar diante de Deus. A reforma protestante vem restaurar isso na mente humana do Ocidente, e nós precisamos retomar. Terceiro e último lugar, o apóstolo Paulo chama a atenção de que esse único mediador é Jesus Cristo, homem. É por isso que ele fala isso, né? Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Os judeus tinham aprendido que um filho da mulher viria e que esmagaria a cabeça da serpente. O judeu aprendeu isso. O sacrifício apontava para o fato de que um dia o filho da mulher viria. O dia que o filho da mulher chegou, o João Batista olhou e disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um monte de judeu olhou e creu, outros olharam e não creram. E depois o apóstolo João vai dizer assim: veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Eles não entenderam que Jesus era a única forma do ser humano chegar diante de Deus. Depois disso, a igreja continuou afirmando que Jesus era filho de Deus, e Jesus era o único intermediário. O homem precisava de Deus, não tinha como fazer por si mesmo, e a única maneira que ele tinha para chegar era a respeito de Jesus. Só que a igreja começou a substituir Jesus. Primeiro ela criou a figura de Maria. Quando o apóstolo Paulo tinha falado que entre os homens e Deus só existe um mediador, a igreja alçou Maria de entre os homens e colocou-a entre os homens e Deus. E a igreja, alguns, não são todos, mas alguns não colocam nem Maria entre os homens e Jesus, elas colocam Maria ao lado de Jesus. A igreja cometeu um erro ao fazer isso. Depois, a igreja restaurou a figura do sacerdote. Você só tem como chegar diante de Deus se passar pelo sacerdote. Então, eu sou sacerdote, eu sou muito importante, eu trabalho diretamente para Deus, e você não vai ter como chegar diante de Deus a não ser por mim. Depois, a igreja restaurou o papel do sacrifício. Ela disse que a Eucaristia é um sacrifício que se oferece pelo pecado cometido. Quem faz esse sacrifício sou eu, sacerdote. Portanto, para você fazer o sacrifício, você vai precisar de mim enquanto sacerdote. Depois, ela criou essa importância da instituição, da religião. Você não tem como chegar a Deus
a não ser através da igreja. Por isso você precisa do batismo da igreja, por isso você precisa da missa ou do culto feito na igreja, por isso você precisa pedir perdão a Deus através da igreja. E a igreja vem de perdão, e a igreja vem de batismo, e a igreja vem de tudo. Depois, ela criou uma forma de que a pessoa podia chegar diante de Deus a partir da penitência. Ela vai se ferir de alguma maneira, andar quilômetros, colocar, isso está voltando inclusive agora, tem um movimento católico fazendo penitência de novo. Quando a gente fala da igreja na Idade Média, irmãos, eu sempre falo isso, fale com respeito, você está falando da igreja de Jesus. Não fica com esse arzinho de protestante que está falando de igreja católica como se fosse outra coisa. Nós estamos falando da igreja, a igreja fez isso. O apóstolo Paulo tinha ensinado para a igreja que ela precisava de um mediador, mas que esse mediador é só Jesus. Então, a reforma vem resgatar isso e vai dizer, se existe um Deus, só lhe deu glória. Se existe um Deus, é preciso que a gente entenda que existe solo Cristo, não existe outro, é só Jesus. A única forma que eu tenho de me chegar diante de Deus é através de Jesus. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o justo. A reforma veio lembrar para nós que não existe ninguém entre você e Deus a não ser Jesus. A reforma veio lembrar para você que não existe nada entre você e Deus a não ser Jesus. A instituição igreja, você não precisa da instituição igreja para se achegar a Cristo. Você precisa da instituição igreja para se santificar, para melhorar a tua vida, para se ajudar um ao outro, para crescer um com o outro, para a comunhão. Mas você não precisa de mim, não precisa de instituição humana, não precisa de sacrifício mais, porque Jesus já fez o sacrifício de uma vez por todas. A Santa Ceia não é sacrifício, a Santa Ceia é uma celebração em memória do sacrifício que já foi feito. Você agora está já apegado a Deus através de Jesus. Não existe poder na instituição, não existe poder nas pessoas, não existe poder em denominação, não existe poder em qualquer coisa do gênero. A reforma veio lembrar isso, e a reforma vai fazer isso, lembrando para nós que a única autoridade que está acima de toda autoridade na terra é a palavra de Deus. Então, a reforma veio resgatar esses valores na nossa cabeça. A reforma foi um testemunho do Evangelho num mundo em decomposição. É preciso que a gente retome isso, irmãos. O mundo jaz no maligno. O mundo está piorando. A melhor coisa que pode ser oferecido ao mundo é o Evangelho. A ciência maravilhosa, a educação maravilhosa, o progresso maravilhoso, todas as descobertas espetaculares, mas nada traz sentido eterno ao coração do homem, a não ser a volta do homem à noção de que existe um só Deus, que o homem precisa de um mediador, e que o único mediador é Jesus Cristo. Mas eu preciso pensar isso na minha vida. Como é que está isso na tua cabeça? Você tem adorado a Deus, ou você também se tornou devoto do mercado? Ah, como que eu sei disso? É só ver onde que eu tenho gastado a maior parte do meu tempo, dos meus sonhos, da minha vida. Eu trabalho para a glória de Deus ou trabalho para o meu bem-estar pessoal? Eu estudo para a glória de Deus ou eu estudo para o meu bem pessoal? Eu ensino os meus filhos a viverem para a glória de Deus ou eu ensino meus filhos a viverem para o seu bem pessoal? Eu educo os meus filhos a estudarem para a glória de Deus, a casarem para a glória de Deus, a terem bens para a glória de Deus?
O mundo pode andar para onde quiser, mas a igreja precisa se submeter à ideia de que existe um só Deus. Segundo, eu tenho consciência de que sou pecador, de que eu preciso muito do perdão. Eu tenho consciência de que eu não posso viver longe de Deus, porque eu sei que eu peco, e se me deixar, eu me entrego ao meu pecado, eu sou titica. E eu preciso de Jesus, eu preciso de perdão, eu preciso de graça. Isso toca profundamente o meu coração, me incomoda profundamente, ou eu não tenho essa consciência de que eu estou precisando de mediação para chegar ao Pai. Terceiro, eu tenho consciência de quem é Jesus na minha vida, da importância que Jesus tem na minha vida para a comunhão com Deus. Ou Jesus é um personagemzinho legal, mas que eu não gasto oração, tempo, ensinando para os meus filhos sobre Jesus, sobre Jesus, sobre Jesus, porque a melhor coisa que eu tenho para ensinar ao meu filho é quem é Jesus, e qual é o lugar que Jesus ocupa na minha vida, porque Jesus é o único intermediário. Irmãos, o que nós temos para oferecer para o mundo é a nossa fé, e a nossa fé está naquilo que nós cremos como conceito. Às vezes a nossa prática é incoerente, mas a gente tem que se voltar. Agora, é muito ruim quando nós começamos a abrir mão do conceito, e o mundo começa a dizer para nós que é diferente. O apóstolo Paulo diz assim: agora já não sou eu mais quem vive, é Cristo quem vive em mim. Eu tenho consciência de que existir é servir a Deus na pessoa e através da pessoa de Jesus Cristo. No dia que eu tiver essa consciência, eu digo: bom, o mundo vai mudar, taca, peia, problema, conceitos, dificuldades, vão criar a maior coisa contra a igreja, mas eu estou firme por causa do meu conceito. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Então, o mundo que mude, mas eu vou manter a minha toada aqui, porque eu sei em quem tenho crido, e eu vou fazer disso a principal missão da minha vida. Primeiro, na vida dos meus filhos. Eu preciso gastar tempo, dinheiro, a minha instituição precisa gastar tempo, dinheiro no retiro das crianças, no retiro dos adolescentes, no investimento de novos jovens. Nós precisamos fazer isso muito. Segundo, a gente precisa anunciar isso para o mundo, porque o mundo está pensando que está tudo bem. Um dia, o Senhor se mostrou para Isaías. O mundo estava um caos, o rei tinha morrido, a situação estava horrível, Isaías estava meio perdido. Deus se mostrou para Isaías, e mostrou para Isaías que ele era muito pecador. Mostrou para Isaías que existe um Deus assentado num alto e sublime trono. Mostrou para Isaías que ele era muito pecador. Mostrou para ele que ele poderia limpar o pecado do Isaías. Mas no final disse para Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E o Isaías diz assim: Senhor, eis-me aqui. Na reforma, Deus levantou homens e mulheres durante séculos para que fossem acontecendo, até chegou o dia de Martinho Lutero, que encarou o mundo por causa disso. Se hoje o Senhor pergunta: a quem enviarei para sair daqui e ir para o mundo, como alguém que está firmado em mim, eu vou mandar quem? Eu posso contar com você? Você vai sair daqui em nome de Jesus, para continuar crendo e para continuar dizendo aos seus filhos e fora dos seus filhos quem é o Senhor?